Olá, eu sou a Alexandra Rezende. Eu sou a Luciana Bel. E esse é mais um episódio do podcast Razões para Continuar. E hoje nós estamos num lugar incrível, Ávila Ambientes Pensado. Esse lugar maravilhoso que vocês têm visto aí, que vários programas a gente está em cenários diferentes. A gente foi abençoado com essa estrutura e a gente é muito grato, né, Lu? Meu Deus, que lugar lindo. Muito, muito maravilhoso. Então, para você que tá aí querendo dar aquela repaginada na sua casa ou pensando em móveis planejados, um ambiente bem sofisticado, chame o pessoal da Ávila, vamos deixar o arroba deles aqui, faça seu orçamento, chame eles e lembra, fala que viu aqui no Razões. É verdade, vem visitar, né? Tenho certeza que você vai sair daqui com algum desses ambientes pensados para a sua casa. É isso mesmo. E a gente vai falar hoje um pouco também dos nossos patrocinadores, né, Lu? É verdade, a gente tem a Ana Sabino. A Ana é personal trainer responsável por mulheres, ela é tudo pensado em mulheres. Inclusive, nós tivemos o prazer de ter um tempo com ela aqui no podcast. E faço votos que vocês assistam para vocês se apaixonarem pelo olhar que ela tem para a mulher, o olhar específico que ela tem, um cuidado específico. E para você que está querendo dar aquele upgrade na sua empresa, no mundo digital, botar realmente a sua empresa em evidência no mundo digital, eu convido você a conhecer o Reino Online. Eles são uma equipe personalizada, que tem todo o equipamento que você precisa para o seu comercial, para a sua produção de mídia, para o seu podcast. Para o seu podcast, né, Lu? Inclusive, eles fazem a nossa produção. Então, se toda essa qualidade que vocês estão vendo aí é graças ao Reino Online. Então, eu faço votos que você chame ele, faça a sua consultoria, faça o seu orçamento e, ó, vai ser feliz. É verdade. E nosso sorriso é o cartão de visita do nosso corpo, né? E nós fazemos votos que vocês conheçam a Karina Limpari. Ela é uma implantodontista aqui em Praia Grande. Nós tivemos o prazer de conhecer o consultório dela, muito bem localizado, um ambiente excelente, né? Aliás, acho que até as pessoas que têm medo de dentista, de consultório odontológico, vão sentir bem acolhido. É um serviço diferenciado. Existem várias outras coisas que ela faz e que a gente não vê aqui em outros consultórios. É verdade. E para você que, assim como eu, ama receber amigos e fazer aquela festa, aquela confraternização, te convido a conhecer a Sabor e Delícia. Inclusive, eles estão nos patrocinando com as delícias que os nossos convidados estão comendo hoje. E é assim, ó, incrível, gente. Tudo do bom e do melhor. A qualidade no serviço deles, maravilhosa. Então, você que vai fazer aniversário, buffet, tudo, eles têm tudo completo para sua festa ser excelente. É verdade. Sabe aquele momento que você precisa de um tempo personalizado? Seja para cuidar do cabelo, seja para fazer uma unha, uma sobrancelha. Nós temos aqui com a gente também o Estúdio AR. A gente fala que é um atendimento personalizado porque ela atende você especialmente. Então, não é aquele ambiente onde você divide um tempo e um espaço com um profissional, com muitas outras pessoas. Isso deixa tudo muito especial, né, Lê? É verdade. Um atendimento único é diferenciado. É verdade. Mas hoje também a gente tem uma convidada, gente, muito especial. Eu fiquei muito feliz que ela aceitou nosso convite. Ela tem uma história que, olha, eu faço votos que você assista, que você realmente mande para um amigo, que você compartilhe com uma pessoa que realmente precisa entender que desistir não é uma opção. Isso. Lembrando também que para você que tá aí, já siga nossas redes sociais. Isso é muito importante para que a gente continue avançando e levando a história de superação pro mundo. E hoje a nossa convidada especial é a Luísa. Tudo bem? Tudo bem. Como é que você tá, maravilhosa? Eu estou bem aqui na presença de duas, né? Ah, prazer. Maravilhoso, prazer todo meu estar divulgando aqui, já começando, é mais do que especial mesmo, entendeu? Que legal. O momento aqui. Eu me sinto muito mais mulher, muito mais válida para a gente dividir essa vontade de viver, né? E de acreditar que tudo dá certo. Uau. Prazer, então, te conhecer. É lindo, né, Lu? A gente adora pessoas que realmente nos tragam a consciência de que desistir não é uma opção. E eu quero que você se apresente para as pessoas, quem é você, né? E começar também a contar pra gente um pouco da sua trajetória. Sim. Bom, eu sou Luísa, tenho 52 anos, sou bem falante, mas vou ser bem prática, rápida, espero que todos entendam a situação. Bem, a Luísa hoje, eu sou formada em psicopedagogia, né? E no momento que eu tive essa minha amputação, eu vinha ter esse título de PCD, mas no momento que eu tive, eu fiz até uma intervenção em aba, e eu sou professora também de reforço escolar, eu trabalho com crianças, né? Mesmo com meu momento de amputação, eu venho
me ressignificando, me valorizando e não me vitimizando. Não sou vitimizada, não sou... Muitos até olham para mim e perguntam, nossa, você tá com o pé... Eu tive uma amputação há 1 ano e 8 meses atrás. É recente. Devido... Assim, vou ser rápida para vocês entenderem, porque falar, por que disso? Eu tive uma gravidez com 42 anos, eu tenho um menino de 9 e tenho uma moça de 27. Minha filha é formada em biomedicina, vou falar rápido, né? Mora em São Paulo atualmente, mas os 6 primeiros meses ela ficou me dando um apoio comigo aqui na Praia Grande. Graças a Deus. E eu cuido, minha trajetória assim, eu sou divorciada há quase 8 anos, eu cuido da minha mãe, eu sou a PCD, eu cuido da minha mãe e cuido do meu filho. E da minha casa eu sou a líder, eu que faço, e eu faço academia de segunda, quarta e sexta. Uau. Eu entro 7 horas da manhã, eu faço feira, eu faço mercado, Que dou aula orgulho, meu Deus particular. do céu. Então assim, Improvável. é totalmente falar assim, eu sou a superação. Amém. Eu falo que, primeiramente, agradeço a Todo-Poderoso, aquele que tem a mão que me toca todo dia e fala, não desista. Amém. Você não desista. Você vai além do que você possa. Então, assim, não gosto de ser vitimizada, não gosto de ser coitada, não gosto que ninguém chore pra mim, porque chorar, a gente chora nos momentos exatos. Aquele momento você e o ser poderoso que você precisa chorar assim, derramar. Sim. Porque todos nós não vivemos só de sorriso. Mas esse sorriso, essa vontade de vencer, não entende, as pessoas não entendem. Entendem a mente. Não é uma perda de um membro. O luto eu vou ter para sempre. Porque foi um membro, mas eu me livrei de uma dor. Então, voltando, né? O meu filho eu engravidei, 42 anos, eu era obesa, muito obesa. Eu tinha diabetes, pressão alta, tudo. Trabalhava numa escola de coordenadora pedagógica, tudo. Na época, tinha pedido até demissão, porque eu estava totalmente... E veio a gravidez do meu filho. Então, assim... Corria contra o tempo e Deus falou, eu falei assim, às vezes é para juntar o meu casamento de 21 anos, né? Aquela vinda daquela criança. Não, aquela criança foi justamente para Deus mostrar qual é o caminho que você tem que percorrer. É por você. Então você vai por você e por ele você vai lutar. E o pai é pai dos 2 filhos. Não vou dizer que nossa separação foi, nós nos damos hoje, que eu falo que profissional. Infelizmente, a gente quer brigar com a pessoa, a gente quer destruir a pessoa. Não, comigo não é assim. Nunca Vocês têm tivemos uma boa problema. relação, né? Muita boa relação. Inclusive, até quando eu tive a amputação, aí a amputação veio. Cuidei do meu pai, pandemia. Meu pai faleceu tem 11 meses, 87 anos, sozinha, gente. Eu, pai, mãe e filho. Eu tinha um problema no pé. Na gravidez, deu uma ruptura, chama-se pé de Charcot. E esse pé de Charcot, quando eu emagreci, eu fiz bariátrica, quando meu filho tinha 2 anos. Esse pé de Charcot, ele enfraqueceu, ele destrói os ossinhos por dentro. Sim. E no ano de 2023, meu pai teve um AVC. Indas e vindas de hospital, e que eu sou muito ágil, nada me derruba, assim, sabe, para derrubar mesmo. Justamente... Eu fui até o pronto-socorro, né, com convênio tudo 5 vezes. Ai, você teve outra torção. Não, eu não tive uma torção. Eu tava com uma gangrena severa. Eu fui direto pra UTI, gente. E o médico chamando minha filha e dizendo pra minha filha, ela vem a óbito. Hoje eu tenho o Dr. Rubens Palma, que é de Santos, e ele que fez a amputação, e ele falou que eu sou superação, eu sou a guerreira. Quem conheceu a Luísa do jeito que chegou com uma infecção gravíssima, minha filha É milagre. biomédica. Então esse é milagre de Deus, ele falou, Deus, Purinho. ele falou, eu tenho a medicina, mas aqui você é um milagre. Meu Deus, Você que coisa é um linda. milagre. Glória a Deus. Então assim, e lá eu tive uma arritmia, não tive que fazer um Tudo isso cateterismo. antes da bariátrica. Não, Isso foi depois. no Tá. dia da amputação. A bariátrica foi quando meu filho tinha 2 anos. Tá. Aí eu emagreci e o pé ficou fraco. Sim, sim, sim. E eu tentei tratar esse pé com todas as formas que foram indicadas. Hiperbárica, ozonioterapia. O pé já tinha uma deficiência. Medicina Eu avançada. sentia eu tinha muita dor. Eu tomei muita medicação. Aí fiz a bariátrica, eu tinha 120 quilos, hoje eu peso 68, 70 com a prótese, né? Mulher. Então, assim, Uma nova vida. falar que eu tenho que falar da superação, da prótese, eu tenho que falar o antecedente, certo. entendeu? Não, tá Todos contextualizar, aqui. é. Mas assim, gente, não desanimem. Eu falo, quem passa por uma amputação, fiz uma reabilitação, consegui, através do SUS mesmo, não foi pro convênio, eu tenho o convênio, graças a Deus, tem uma, né, a gente consegue pagar alguma coisa, né? Mas assim, não é. Fiz pelo, né, Instituto Reabilitação em Santos, que aqui na Praia Grande não tem.
E lá eu tive todo o aparato, porque você lá é tratado como ser humano. Eu não vim falar do local. Sim. Mas assim, você cai numa realidade, você tem um luto de um membro e você precisa, peraí, De um Luísa, apoio acorda. emocional, né? Não, mas eu poderia muito bem ficar numa cadeira de roda e ficar Exato. falando pra todo mundo, Sim. eu preciso disso. Não, em um mês eu já estava sem fralda, um mês eu já estava com andador, 2 meses eu estava com uma muleta, e eu falei, eu não vi a hora de chegar essa prótese para eu andar. E lá eles, olha, pra você ter uma ideia, o pessoal fica 1 ano, 2 anos, 3 anos, não sei, depende, cada um é um ser. Sim. Mas eu lá em 8 meses eu saí com a prótese, sabe, fui convidada a dar uma entrevista também, porque lá tem o ISO 9002, qualidade internacional, porque eu era uma paciente evolutiva, porque eu trabalhei não só o físico, mental, Mente. o Uau. psicológico, entendeu? isso. Então isso é tudo assim, eu tô sempre sorrindo, eu sou uma pessoa batalhadora, se vocês precisarem de qualquer pessoa, eu cheguei a empurrar, eu amputada, eu cheguei a empurrar uma cadeira de roda, sabe assim, e claro que a gente também aprende a valorizar, igual eu falei pra vocês, eu tô na academia, eu saí de lá, tive em maio a alta, aí eles falaram, você precisa acompanhar fisioterapia, terapia Sim. e atividade física. E na mesma semana, Deus toca em tudo. Eu falo que Deus, olha, na minha vida, Ele sabe de todos os detalhes. Eu nunca perguntei pra Ele, por que comigo? Não, eu perguntei, eu sei que eu sou forte, Deus. Entendeu? Eu sei que o fardo é maior. Eu nunca questionei, nunca ninguém pegou chorando. Aqui eu tô à prova, muita gente assistir esse podcast, né? Tem amigas que falam pra mim, Luísa, eu queria ter um pouquinho dessa garra, essa força. Aí eu falo, isso vem de dentro da gente. Quando a gente quer alguma coisa, a gente consegue dar. Claro que não da forma que teria que ser, mas adaptações, o ser humano é a única pessoa, o único ser que ele se adapta, é verdade. A qualquer expectativa, entendeu? Ô Lu, é incrível ver você falando isso, me emociona, viu? Fico muito feliz em poder ouvir essa história, porque, como você falou, é a perda de um membro, né? É. Você tem esse processo do luto, né, e tudo mais, e você poderia muito bem ter escolhido a ficar, que nem você falou, é a coitadinha e tudo, não. Mas você realmente teve a virada de chave de entender, não, isso não é meu fim. Não. É não só a aceito. chance que eu vou ter de fazer diferente, Sim. né? E eu lembro que eu passei por um processo de médico, né? Você não conhece a história que a gente teve de falar sobre isso, Sim. mas há 3 anos atrás eu tive um diagnóstico de um câncer terminal, né? A Lu tava comigo no hospital, a Lu viveu um pouco isso. E eu lembro que quando eu comecei a fazer todo o meu tratamento e tal, e reagir da forma que eu reagi, louvado seja Deus por isso, o meu médico olhava e falou assim, menina, você é muito fora da curva. Como assim? É. E papai, não sei o quê. E aí ele usava a minha história como exemplo para outras pessoas, mas uma coisa que ele falou eu nunca mais esqueci. E ele falou assim, Ale, a sua mente faz você mudar a sua realidade. E é o que você falou. Por mais que você tenha passado por situações, eu tenho certeza que você passou por muitas situações desafiadoras durante esse processo, mas a sua mente te preservou. Sim. Quando você tem uma mente realmente estabilizada em saber que, independente das circunstâncias que se levantam, você vai ter um resultado positivo, pode estar caindo o mundo, filho. Pode Tá estar ali, ó, caindo, não vai dar certo. Não. E o poder que existe, né, exercer a palavra, A faz com palavra. que todas as coisas cooperem, né? Sim, isso tudo atrai aquilo que você emana, né? E eu falo assim, o meu médico mesmo fala pra mim, Luísa, é assim, do jeito que eu te vi, mês passado eu estive nele, agora eu posso falar pra você realmente, do jeito que você chegou pra nós, já tinha um saco esperando você. Meu Você Deus. foi a última cirurgia na Santa Casa, mas foi mesmo, o assunto do dia era a mulher de 50 anos tá aqui, porque eu não tenho problema de varize, eu não tenho problema circulatório, assim, sabe, as pernas, tudo formado, e ele falou assim pra mim, eu falei, deixei tua filha, fiz, ela se sente, porque a infecção estava tão grave, não por conta não aguentar o coração por causa da infecção, entendeu? Dá uma generalizada, uma sepse, né? Então, sim. aí ele falou, e depois veio o negócio do coração, você fez o cateterismo, estava tudo ok. E quando foi 1 mês, gente, da cirurgia, era para tirar os pontos, né? E ponto é muito ponto. É muito ponto. Então, ele, na sala dele, no consultório, ele mandou ir até o consultório. Não foi pro hospital, viu? Ele puxou assim. Aí eu falei, vai tirar quando, meu pai? Ele falou, já tirei. De dentro de fora, seco, gente. Como que Meu pode uma Deus. pessoa... Deus Glória a me Deus. Eu falava assim, Deus, eu só... E quando foi para ter a cirurgia, gente, eu tava na UTI, eu fiz. A sua mão
é a mão que vai guiar todos É esses isso. que estão aqui dentro. Amém. E eu tenho Isso é um fé. legado ali me aguardando. E eu senti a presença de Deus. Eu Ai, senti. gente, Eu acredito. Eu senti, assim, então eu falava assim, vai forte, seja forte pra mim, assim, não vai ser fácil, mas você é forte, possível. sabe aquela coisa? E eu fui recuperando pela cirurgia, tudo, aí nisso, isso mexia muito comigo, eu falava assim, não, gente, eu não vou desanimar, eu tenho a minha mãe, aí veio meu pai ficou numa clínica, eu ia de cadeira São os de meus roda motivos. visitar meu pai, não, sabe, eu ia de cadeira de roda, eu ia de coisa, e sempre combinando tudo. Assim, não vaidade. Mas, sabe, ser mulher, mostrar que a Luísa existe, que a Luísa... Olha, eu vou contar um fato pra vocês, Conta. de coisas assim, tem o preconceito, existe ainda. Sim. Sim. Muito. Com Eu certeza. estava no mercado, aqui no shopping, né, da Praia Grande, não vou nem citar nome, e eu estava na fila do preferencial. A atendente, o balcão é alto, dos frios. A atendente falou, não, você está na fila errada, a fila é lá. Porque a fila normal estava imensa. Mercado cheio, lotado, final de mês, que ficam assim, né? Eu falei, não, eu uso prótese. Falei para ela, eu uso prótese, eu sou preferencial. Ela, mas você é tão linda. Eu falei, precisa ser Uma coisa que tem feia. nada a ver com... Meu Deus! Quer dizer, olha como as pessoas veem uma pessoa que amputou, uma pessoa que teve um PCD, que hoje em dia a gente fala PCD, né? Uma pessoa com deficiência, elas veem como fosse feia, como não consegue. Muita gente quer me ajudar, mas eu não aceitava. Meu filho até fala pra mim, mamãe, por que você não aceita ajuda? Eu falei, filho, porque eu preciso fazer. Ajuda, assim, a pessoa pegar. E você percebe que muitas vezes não é só ajuda. É pena. É o pena. E eu falava, eu não sou vitimizada, eu não posso deixar as pessoas me fazerem isso. E lá no prédio que eu moro, né, depois vai muita gente assistir tudo, o pessoal fala, desde o síndico, portaria, fala, Luísa, você tem uma luz que ilumina. Às vezes eu tô aqui dentro da portaria da guarita e tô desanimada. Quando eu olho você saindo, você entrando. Antes era... Gente, que alegria, que prazer de viver. E justamente eu tive aprovações até de uma amiga que enquanto eu estava lutando pela minha vida, para eu andar, ela estava tomando 20 comprimidos para se... Matar. Meu Deus. Ela tá viva, teve a chance. E ela fala isso pra mim, isso é um eu fiz um crime comigo. E você lutando, Luiz, olha que coisa, e feliz, e tá sorrindo, e eu não deixo. Assim, eu vou buscar, eu cuido, eu faço. Minha mãe não enxerga, gente, minha mãe é uma cadeirante. A minha mãe usa insulina, eu que aplico, eu que cuido, eu que dou comida, eu que faço, eu dou reforços escolares. Eu estou por auxílio, então provavelmente vem por invalidez, né, mas não sei. Mas meu propósito hoje, Luísa, é ajudar muitas crianças, principalmente na fase autista, sabe, autismo, que eu fiz intervenção, a recuperar a vida. Eu não sei uma terapia, ela ser a minha terapia, sabe, Sim. assim, a troca Sim. de informações, a troca de prazer. Pretendo fazer concurso público? Nem sei se eu consigo ou se eu não vou conseguir. Consegue. Mas eu digo assim, e Consegue. PCD agora vamos. Eu me vejo assim, exemplo, não, às vezes eu nem falo isso, eu não quero me mostrar pra ninguém, mas às vezes na vida das pessoas, a gente anda na rua, um cutuca, o marido cutuca, a mulher, tá, assim. Aí ele fala, prótese, Então, tá. o preconceito Mas vai existir. Vai. É assim, ou outros até tem muitos elogios, fala, poxa, parabéns você, eu vou à piscina, eu desço no prédio para olhar, eu vou à praia, eu tiro a prótese, sabe, eu estico a minha perna, eu me dou, assim, eu sou uma pessoa, e a Luísa continua. Foi só aquela parte que, porque justamente a gente é discriminada. Eu acho aquela que... coisa, coitada, é que não sei o que, e eu sempre fui guerreira, independente mas agora eu me vendo assim, eu falo, tem hora que bate aquela, ai meu Deus, será que eu consigo? Mas eu vou até eu conseguir, entendeu? Eu acredito que a sua realidade é muito diferente, a realidade que a Lu vive hoje é muito diferente do que a gente costuma viver, né? Porque você tinha tudo pra você aceitar aquilo que lhe foi Sim. proposto e dizer, tá bom. Tá, Mas ficar não, encamada, você não entendeu? aceitou. Eu não aceito. Não Eu não aceito. aceito. Eu levo o nome PCD, porque, né, pra você poder se enquadrar em Justamente. alguma... Mas não mas define. isso não te define, não é É. o fim. Sim. Porque pra muita gente isso foi o fim. É. Eu tenho, inclusive pra pessoas, como você mesma disse, que não passaram metade disso, quase foi um fim. Foi.
né? E às vezes ficam até com medicamentos, né? Eu digo controlar. Não tô julgando hoje em dia, nós vivemos, depois de toda a pandemia que nós tivemos, cada um. Mas assim, eu não aceito. Meu médico até falou pra mim. Isso faz completa diferença. Você quer tomar uma coisinha? Porque a ansiedade, toda a terapia. Eu sou assim, eu sou ativa, entendeu? Não é que a gente denomina coisas, às vezes, igual você fala, a palavra tem poder, né? Sim. Então, assim, eu não falo, é ansiedade. Eu sou falante, falo com a mão, falo com a boca, falo com o olhar, falo com as pernas, com a pé, sabe assim? Então eu não paro. Sim. A mesma coisa eu faço 20 coisas, igual pra eu estar aqui hoje. Eu deixei a mãe, o filho lá, e ela não tal, mas tudo assim, tudo que eu já fiz, você fala, mentira que você fez. Mas eu me valorizo. Igual ontem, eu tirei o domingo, meu filho tava com o pai, que ele de 15 em 15 vai pro pai. O pai pega, né? Nós temos uma boa relação, tal, o pai lá, e o cara não interfere em nada, assim, na vida dele. Eu falei, eu vou limpar meu apartamento. Luísa, sozinha. Eu limpei 10 metros de vidros, sabe, vida sacada. Eu lavei chão de cozinha, lavei. Sabe quando você se para, ainda dormia à tarde no sofazinho. Aí eu falei, sabe quando você para e você fala assim, eu existo? Glória a Deus que eu pude fazer tudo. E tem gente que reclama que vai lavar uma louça. Uma louça do almoço, um prato, uma coisa, e não sabe o valor de você poder fazer. O valor de você ter as mãos, se você ter uma perna, né? E a outra tudo bem, a prótese, mas tô com as duas. De você ter aquele momento para você valorizar. Por que eu tô reclamando que eu tenho essa louça para lavar? Se Deus me deu aquela vida para eu estar fazendo, se eu tenho louça para lavar é porque eu tenho comida para comer. Se eu vou fazer uma pergunta para você. Fazer, é que eu tenho perna para andar. Eu vou fazer uma pergunta para você que eu acho que você é a resposta. Sim. Você já era uma mulher ativa, né? Sim. Mas eu tenho certeza que antes mesmo do fato, você já era assim. Sim, sim. Porque e para que você tenha sido construída, a Lu que eu tô vendo hoje, você já passou por muita coisa. Muita. Igual eu falei, hoje a gente resume a falar muito mais pela amputação, mas tomara que tenha outros momentos, muito. Eu sou assim, como se diz, o sargentão da casa, sou eu e sou eu, assim, não que é mandona, sou eu determinada, aqui sou eu resolve que tudo. faz, e sempre foi assim. Mesmo em Você é filha única ou não? Mulher. Tem 2 homens. Um mora em São Caetano e outro mora em Niterói, no Rio de Janeiro. Só do meio, mulher. A única. E eu cuidei. E eu vou cuidar da minha mãezinha até... Amém. Até o fim da vida dela. E meu pai, eu só não cuidei 9 meses, mas eu ia visitá-lo, falava com ele, igual nós estamos conversando, eu fazia por vídeo. E ele só queria eu. Ele, com Alzheimer, ele me viu como a mãe dele, entendeu? Assim. Então ele adquiriu muito, eu queria que fui lá, ficava à tarde, porque eu não pude, eu amputei, o meu irmão resolveu colocar numa clínica. Eu não queria isso. Conversei com Deus e falei, não tem outra sugestão, mas eu vou fazer a minha parte. Isso. Uma vez por mês eu vou ver meu pai. Eu ia de carro, tudo mais, cadeira de roda e tal, e mostrei ele, uns dias eu peguei ele bem atento, expliquei. Aí ele falou, foi minha culpa? Eu falei, não existe culpa de ninguém. O que eu tenho que passar aqui, pai, eu tô aqui para te presentear e te abraçar de forma que eu posso. Não existe culpa, Deus não me deu porque eu sou mais feia, mais bonita, mais magra, mais gordinha, não é por causa disso. Eu sou capaz, eu sou forte. Então, assim, eu fui preparada para isso. Deus já vinha me dando outras lições, igual você falou, justamente, outras situações para eu ter essa fortaleza. Pra gente se fortalecer mais. Uma vontade de viver é um negócio que fala, meu Deus. Muito, eu agradeço. Tudo que é extremo, a gente não pode ser nem 80 nem 8. Tudo que é extremo extrapola, né? Então você não pode estar muito alegre nem triste, muito triste. Então você tem que estar no equilíbrio. No equilíbrio. E o equilíbrio foi a palavra fundamental. A amputação, eu tinha que ter equilíbrio, gente. Equilíbrio. E quando você... É equilíbrio mesmo, equilíbrio de físico e mental. Porque você se vê, você não consegue. E que não é fácil, você não é fácil. É uma superação. Olha, eu falo, eu sou merecedora e eu vou viver a vida como fosse cada dia, cada segundo, como fosse assim, obrigada, meu Deus. Pode ser coisas boas ou coisas que a gente tem que passar por dificuldades, mas a gente sabe que aquela dificuldade também vai passar. E você tem que saber lidar com aquilo. Sim. Não adianta você fugir da realidade, entendeu? A gente não vive num conto de fadas. Então, mas é assim. Tudo tem tempo determinado, E né? assim, eu vou te dizer também, a parte alegre, do emocional, também do amoroso, eu ser assim, até eu cativo pessoas, até ele vai saber, que vai assistir, entendeu? Assim, você quer alguém?
a gente nunca espera, porque eu me foquei na saúde, né? Na saúde, no melhor tal. Mas assim, a gente tá se conhecendo tudo, inclusive sem querer, gente. Ele também é PCD, mas não é amputado. Nós estamos se conhecendo, conversando e tudo. E ele acha, assim, eu a mulher que faltava de guerreira, de... Hoje, eu falei pra ele falou, você é top. Só que ele não tem... Ele teve uma lesão, por causa de 2 hérnias, e até pode ser, de repente, um dia vir aqui contar para você a história, e afetou a perna esquerda. Então, ele não tem movimento. Ele anda, mas apoiando alguma coisa. Muita entende? força. Da perna esquerda. Tem 1,90 m, mas assim, uma pessoa super inteligente, uma pessoa bem prática, mas ele fala, a energia que você tem, ele fala que eu tenho rodinha na prótese, entendeu? Já vai a rodinha. E isso de você, isso que você me valoriza mostra pra também. gente, assim, faz com que você atraia coisas boas o tempo inteiro. Ele fala, mas como que pode? E as minhas amigas falam, Luísa, eu reclamo, pelo amor de Deus, tem umas que falam pra mim. E tem aquelas outras que falam assim, pra que você vai fazer terapia? Eu falei, mas terapia não é só pra quem tá sorrindo. O que a gente passa, só a gente sabe. O que a gente tem, só a gente sabe. Então, tá sorrindo, tá... Terapia não é só para que você tá com problema. Não. A terapia é a solução de você colocar para fora e você absorver aquilo que faz bem para você. Você olhar para dentro de você. Como você vai estar no meio de umas pessoas se você não tá bem? Você vai emanar coisas ruins. E o monte que a gente tem na nossa sociedade são nós 3 pessoas aqui conversando, num bate-papo super leve. Uma que tá sorrindo, porém tá com a vida completamente destruída. A outra que tá sorrindo, mas tá com... E poderiam ser até uma rede de apoio em si. Sim. Porém, essa questão do não vou em psicólogo, ou não faz com que as pessoas criem muros entre elas, né? Aí ela falou, nossa, você tá sempre sorrindo, você superou tudo. Eu falei, não, eu vou por conta. Eu falei, não, eu não vou. Tem coisa, gente, que às vezes a gente melhor ficar em silêncio, né? Não é verdade? O pastor falou isso pra gente ontem. Então, aí, tá vendo? Então, tem coisas que é melhor a gente ficar em silêncio. Então eu falo assim, vamos viver, né? É sinal que a gente tem ouvido, a gente pode ouvir, pode olhar, pode... Às vezes tem coisas que eu falo, não acredito que tá acontecendo isso. Mas é para você ver realmente quem você é, até onde você chegou e por que você faz isso, né? Você é um exemplo nato de que tudo que... Eu já sabia disso, né? As pessoas que são cristãs, elas sabem disso. As palavras têm poder, mas que o ouvido mais próximo da boca é o seu. Então, você precisa também se olhar a ponto de você se alimentar das coisas boas que você tem. Não tem como falar que não tem. Porque se fosse fazer só do sofrimento, só do que acontece, você não vive. Você alimenta muito remédio, muita dor, muito sofrimento. Eu não estaria aqui. Não. Eu não estaria pensando no comprar uma coisa, colocar outra, trocar um óculos, fazer uma luz, alguma coisa. Quem dirá se entrar num relacionamento novo? Novo. Assim, então, eu falo, a gente tá igual eu falo, eu preciso me permitir. Justamente. E conhecendo, e eu gosto a amputação me trouxe essa vivência também, de você ter experiências da vida diferentes, entendeu? Aprender a amputação, eu falo, ela amputou apenas aquele membro que me tratava mal, que eu estava destruída por ele. Sim. Assim, eu tentei de todas as formas, que às vezes as pessoas falam, você não se cuidou, chegou no que chegou. E 80% das pessoas não acreditam que foi uma gangrena. Falam que foi acidente de moto. Porque abaixo, todo mundo pergunta, foi acidente de moto? Foi acidente de moto? Porque é perfeitinho. A cicatrização, a coisa, tudo. Até o médico falou, se eu não te visse, eu ia dizer que é meu anso. Que tá. Porque embaixo do joelho... Ele vai subindo, né? Isso. Então, aí assim, afina também o coto. Então, todo mundo pergunta se foi acidente de moto. Ninguém acredita que... Quando eu falo, não, você assim, mulherão, tá bonita, não sei o quê, gangrena, mas a pessoa não entende aquilo. Eu falei, gente, importante é que a mente tá sadia. O mundo lá fora, Luísa, fala assim, né? Ela é otimista. Ela é uma mulher otimista. Ela é uma mulher, né? Cheia de otimismo. Eu posso falar pra você que você é uma mulher de fé. Porque a fé, ela não vai negar a realidade nunca. Sim. Nunca, nunca, nunca. Mas quando você entende que através da fé você pode realizar o impossível, as coisas acontecem. Coisa linda. Sabe? E esse acontecer é você realmente, é que nem a gente tava falando, né? Pegar de um limão e fazer uma limonada. Sim. Porque
O preconceito a gente sabe que tem, e muito, Sim. muito, em Em todas todas, as áreas, não só para sim. quem é PCD. Eu lembro que eu trabalhei numa empresa há um tempo e tinha cota para PCD, né? E aí vinha as pessoas com deficiência, né? Com algum tipo de diagnóstico relacionado a isso. E era um preconceito tão grande para contratar essas pessoas. E eu falava, gente, mas é uma cota que precisa ser preenchida, Sim, que não tem tanta coisa, mas as pessoas... Por que não contrata? Porque é abate no imposto. Então, se ele conseguir o máximo que ele conseguir de check na lista do que você tem, pra empresa é melhor. Melhor. É. Então, eu via assim, ao mesmo tempo que eu via o rosto da pessoa que tava com aquele tipo de diagnóstico, né, Sim. do PCD e tudo mais, eu via a tristeza no olhar de saber que ele não era visto mais como completo, Sim. É. sabe? E é muito triste, porque não é porque você amputou uma perna ou você ficou tetraplégico ou você deixou realmente alguma coisa que você vai deixar de ser a Luísa. Sim. É. Sabe? A sua personalidade, o seu caráter, o seu jeito não mudou por conta da deficiência. Sim. Sabe? Mas infelizmente, eu acho que você vai concordar isso comigo. Claro. Infelizmente, muitas pessoas que são PCD ou que têm um diagnóstico assim, elas se anulam. Sim. Sim, muito. Mas elas são anuladas e elas se Tá anulam normal. não tem a força que ela tem. Então, mas justamente, esse é o ponto que a gente chega, né? O momento de eu estar aqui, nesse podcast. Gente, se eu não falo e ponho a minha vida para expor, para mostrar que a realidade, a gente tem que crescer, eu não estaria aqui. Isso aqui para mim é uma realização. É uma realização, assim, além do normal. Não que eu já contei a minha história da minha vida para muitos. Internacionalmente. Mas assim, é diferente. Cada momento que você se põe, igual você falou, até me arrepia. É a fé mesmo. É a fé que move montanhas, move a Luísa, move a Alê, move a Lu, entendeu? Assim, é esse carinho, essa vontade de vocês derem a oportunidade também. Essa oportunidade aqui não é qualquer um. Ai, vai crescer a rede? Vai. Muita gente vai assistir, tenho certeza. Amém. Vai ter muita gente aqui para falar sobre a sua superação, né? Porque cada pessoa é um jeito de superar. Sim, tem alguma sua coisa. história. Mas eu digo assim, a gente não pode ser menos. E pra nós, a sua Dentro. presença aqui também é uma realização. Porque quando a gente ora pra que Deus apresente pra nós Pessoas. histórias, não é. A gente quer alguém que seja, entende? Sim. A gente- Verdade. tem várias pessoas, inclusive, a gente acabou de dizer, você poderia ter tudo pra ser uma pessoa vitimizada. Nada. É. E você, quando a gente estava ali na descompressão, você disse que você esteve no lugar fazendo uma reabilitação com homens, ouvindo que mulheres não são ágeis, que mulheres ficam no banquinho da vitimização e você não foi essa pessoa. É. Então, lá mesmo, eu treinei com vários, eles até falavam. E o personal falava pra si, vem, Luísa, aí todo mundo acompanhando. Quando chegou, 3, 4 meses, tinha que ir acompanhante, era obrigatório, mesmo que você... Tivesse bem. A doutora falou, Luísa, você tá liberada. Porque e uma amiga, inclusive de igreja, também uma cristã, sabe? Ela é uma vizinha que eu nem acreditava, gente. Olha, outro propósito, que eu nem acreditava. Ela falou, você precisa de quê? Eu falei, eu preciso pagar alguém para me acompanhar 2 vezes por semana. Eu não sei como eu vou fazer isso. Eu sou obrigada a ter um acompanhante. Ela ia comigo. Eu pagava o Uber e voltava na ponta da praia, ela ia comigo. E chegando lá, todo mundo olhava. Aí a doutora chegou para mim e falou, Luísa, a partir de semana que vem você não precisa de acompanhante, não. Pode liberar a Luísa. Todo mundo. Os homens que estavam com as filhas, com as mulheres, que eles uma dor, eles não iam na reabilitação. Sabe aquela coisa? Não que a gente vai generalizar, gente, mas tipo assim... Não, mas gente, tem homens que... não pode ter uma coisa. Aí ele falava, É verdade. é verdade, uma dor, Mas assim, eu falo assim, lá eles, qualquer coisa, eu não consigo, eu não sei o que, eu não vou colocar, pois o meu, né, o fisioterapeuta falou, Lu, você vai longe e você teve a superação de que tem muitos, que o homem em si, ele tem mais força mesmo. Sim, tem. Força física. Sim. E não adianta a gente querer, Tem. não. A gente pode ter a força mental, mas a Isso. força física... É verdade. Nós não Mas eu subi a escadinha lá, treinou... Cada passo que eu dava, aquilo pra mim, eu saí radiante. Só que quando chegou o final pra ter... Demora, porque tudo é um processo, né, gente? De avaliação, de médico, de equipe, pra se reunir, pra saber se tá apta, como vai dar...
Então, os últimos tempos, eu levo para os profissionais, tipo assim, você tá fazendo o quê? Já não vai voar, Voa, mas vai andar, entendeu? E isso para mim, eles bateram palma, cantaram, Mas sabe? E eu tenho amizade com eles. Tem um que fala, e aí, ô princesa da perna, né? E pode ter certeza que você sempre vai ser da prótese. Aí eu falo, e aí, como que você tá? Eu falei, eu estou na rua. Eu falo assim, dá tiro fora. Com certeza. Eu estou na rua. Eu não vou pra ficar dentro de casa. Eu tô resolvendo as coisas. Eu tenho a mãe, eu levo minha mãe ao banco, eu levo minha mãe no cartório, eu levo minha mãe no... Gente, é eu com a prótese, minha mãe na cadeira de roda. Sabe, tipo São assim. o seu motivo, né? Então, e o pessoal olha e fala, gente, como que pode, né? A mesma coisa. Eles são meus motivos para ter a força. Sim. E eu tenho o legado. Fui criada assim, mesmo na simplicidade. Família é família. Os pais cuidam dos filhos e os filhos vão cuidar dos pais. E essa é a minha. E assim, qualquer pessoa, se você chegar na minha casa e você precisar, eu vou amparar, eu vou jogar um tapete vermelho. Desde que você pega a minha confiança, entendeu? E eu pego a confiança da pessoa. Também se eu ver que o negócio, agora eu me calo. Eu falo demais, mas aí eu me calo, eu saio em cena. Quando eu vejo que o negócio está me prejudicando, igual eu falei, é melhor ficar em silêncio. Isso. Não é ficar discutindo mais, porque você vai acumulando problemas. Aquilo que você já tem, você vai acumulando mais a e minha mais. paz é muito preciosa. Preciosa. Eu concordo. E eu escolhi estar feliz comigo mesma, da forma que eu tô. E eu olho no espelho, eu gosto muito de espelho, sabe? Na minha casa tem um espelho, logo que chega na sala. Eu olho no espelho e falo, eu sou linda, Deus. Você Deus, é muito linda. obrigada. Assim, eu falo assim, e não tenho a vergonha de ser feliz, entendeu? Eu digo assim, a vergonha, o receio, tudo. E todo mundo achava que era um medo, né, de ver a Luísa, e eu tirei isso de letra, sabe assim? Sabe assim, e não tô nem aí, brinco mesmo, e pego um Uber, faço muitas amizades, indico muitas coisas, e assim, eu falo que eu também sirvo para trabalhar, e hoje em dia a modernidade, né, de toda a tecnologia aí, podcast, divulgar, de fazer, a gente tem tanta coisa do que antes poderia ser uns anos atrás, as pessoas terem e serem criadas daquele mundinho. Sim. Mas a minha família é minha família. E pai e mãe a gente deve honrar a todo instante, né? Então, E pode ter certeza que muitas coisas que acontecem na sua vida é por conta da honra. É uma promessa tem galardão, né? A honra faz você viver coisas. Sim. Viver por fé faz você viver o sobrenatural todos os dias. todos os dias, assim. Sabe? Então, é tudo um contexto, né? A honra, a fé, a entrega, sabe? Isso é muito incrível. Tô me sentindo muito privilegiada. Estar do lado de dois milagres. Porque a gente teve a oportunidade de estar juntas. Era eu quem estava lá quando ela recebeu o áudio que ela não tinha entendido. Né? Que ela foi autorizada a ver os filhos como se fosse uma despedida e ela não tinha entendido isso. E tá do lado de uma pessoa que os médicos disseram que sim, você poderia ver uma sepse, né? Foi a última, era 10h30 da noite, gente. Me levaram pra cirurgia e foi uma médica, nem foi ele, que ele já não tava, ele é o chefe, o que eu passo com ele, vascular, equipe vascular, uma excelente médica. E quando eu saí assim da cirurgia, minha filha estava com meu irmão, que veio de São Paulo no corredor. Aí eu só escutava o anestesista falando comigo, ele falou, pode falar com ela. Eu já perguntei o nome dela, dos filhos, tudo, ela tá conversando. Ela só tá de olho fechado. A cirurgia dela foi um sucesso. Ninguém acredita que ela saiu. Eu escutei ele falando, gente, pode falar com ela, e eu escutei. Ninguém acredita que ela saiu em vida. A cirurgia dela foi um sucesso. Meu Deus. Isso é um milagre. E o médico fala isso pra mim, eu sei que eu sou. Porque minha filha chorava. Eu falo, não, eu senti a presença. Quando eu fui pra UTI 6 dias, olha, pra você ter uma ideia, eu com amputada, eu falava com a vizinha do lado, sabe? Fiz amizade com os parentes, hoje em dia eu tenho, sabe assim, não dá pra ver UTI, gente, é uma coisa assim. E aquilo eu sentia luz em mim, sabe, vibrações, sabe coisa, eu tinha a presença do Espírito Santo, ele nos... Eu falei, meu Deus, não vai ser isso. Eu já passei por não tantas. É pra morte. Não vai. A minha vida, eu ainda tenho vida. Eu sou viva. É isso. Sou presença viva, entendeu? E essa presença viva, Lô, eu tenho certeza que nem sempre você vai ter a oportunidade de contar a sua história para as pessoas. Não. Mas o simples fato de você passar vai fazer com que pessoas sejam apercebidas do que você viveu. É isso.
Eu acredito. Porque é muito o que eu acredito que é ler viva, né? Eu vivo muito Quando isso. eu imagino. nem sempre você vai conseguir ter a oportunidade de falar. Tá, né? Às vezes já chegou um momento, só pra gente meio que finalizar, chegou um momento de eu estar na minha igreja, né? E muita gente me viu careca, né? Todo o processo. E já teve situações de pessoas chegarem comigo e falar assim, olha, eu só queria falar pra você que eu tentei fazer isso e isso contra a minha vida. Gente crente, que tá ali dentro da igreja, Sim. mas que tá passando por algum problema. Falou, eu tentei fazer isso, mas quando eu cheguei na igreja, que eu olhei você com esse cabelo solto, eu falei, é possível. É possível. E aí teve situações já que às vezes eu sempre gosto de usar o cabelo preso, né? E tudo mais. E eu lembro que uma vez eu cheguei na igreja, eu falei assim, e o Espírito Santo falou muito claro pra mim, né? E falou assim, solta o seu cabelo, passe a mão nele. E eu fiquei assim, ó, no culto, passando a mão no cabelo. E eu fiquei horas ali, o culto inteiro. E no final, essa pessoa chegou pra mim e falou assim, ó, só de olhar você, o seu cabelo, é saber que é possível. Você não era pra estar aqui. E hoje você tá aí com esse cabelo lindo e tal. Então, assim, é o que a Lu falou. Só de você passar, você vai exalar o amor de Cristo. Só de você passar, você exala a bondade de Cristo. Saber que Deus faz milagre, que Deus cura, que Deus muda. Que independente das circunstâncias que a gente passe, há sempre uma alegria. Porque quando você vive por fé e você entende isso, há uma alegria sobrenatural. Entendeu? E faz você ser essa pessoa assim. Exatamente. Sabe? Essa é a impressão, né? Essa é a tradução exata. É isso. E eu quero muito que você agora fale para as pessoas que estão nos assistindo. Pode ser que alguém esteja na mesma situação, né, que você, né, amputou um membro, ou então vai acontecer isso, porque a gente tem um canal, graças a Deus, que tem alcançado muitas pessoas. Então eu quero que você seja agora a resposta na vida dessas pessoas e fale, ó, o que realmente, né, motiva a não desistir. O que você gostaria de ouvir, né? Sim, para encerrar, né, nossa conversa, eu agradeço, né, a vocês, né, toda a equipe aqui, mesmo quem está por trás, né, da nossa conversa, mas, assim, você que sofreu uma amputação, sofreu alguma coisa, independente se é um homem, se é uma mulher, se é uma criança, se é um idoso, não se vitimize, não dê ouvido, creia que você teve a chance, se você está aqui para mostrar esse propósito, é um propósito de Deus, viva a vida e aproveite o seu momento, porque assim, não é um membro que me deixou menos, pelo contrário, Deus me deu mais força de acreditar que Ele existe, entendeu? Então, assim, vamos viver, gente, por viver, por agradecer a cada minuto, porque nós somos propósitos. Se Deus deu a vida pra gente, Ele não seria capaz de tirar uma coisa e falar, eu vou tirar isso de você porque você não serve. Jamais, pelo contrário. Ele perdoa, Ele fortalece, Ele redireciona a gente para todos os campos. Então, assim, você que está aí sentado, que amputou, que desistiu, eu não consigo andar, eu não consigo, existe andador, existe cadeira de roda, existe muleta, existe prótese, vamos atrás. Hoje em dia a tecnologia está muito, eu ganhei essa prótese. Então, eu ganhei essa prótese de uma persistência que eu tive sozinha, de uma amiga me ajudar e 2 vezes por semana ir lá, sabe, fazer essa reabilitação e assim, vamos acreditar que a gente existe. E quando existe, a gente tem que mostrar a Deus que a gente faz por onde, tá bom? Muito obrigada. Ai, você é eu ficaria aqui o tempo todo conversando com vocês, tá bom? Um beijo. Ai, já tô aqui chorando. Também querendo chorar, viu, gente? Mas só assim, quem vive a bondade de bondade. Deus. E não é só pra mim ou pra Luísa ou pra Lu, não. Tá disponível pra todo mundo essa bondade, né? Basta a gente realmente entender. Nós todos somos uma família. Que Ele é bom. Então, filho dele, é filho dele. Então, assim, para que nós vamos se vitimizar, nós vamos chorar se a vida está aqui para ser vivida, para ser divulgada, para ser muito mais abraçado. Leve, né? A gente dá a mão pro outro e seguir na mesma direção. Na mesma direção. Isso é muito bonito. Não importa como você esteja. Sem um membro, curada, né? Ou curada de uma mente, um coração, de uma mágoa, de uma tristeza. Vamos viver, né? E isso é emocionante, gente. Eu acho que é história de vida pra gente. E quando eu chegar lá né, eu falo, passar dessa etapa, né, eu digo assim, eu vou falar, obrigado por tudo que eu fiz me existir naquela terra, entendeu? Né? Então, viver. Vamos viver, tá? Que beijo prazer. no coração de vocês, viu, gente? Que prazer, Lu, te conhecer. Isso, gente.
Obrigada, Lu. Obrigada, Lu, por estar aqui também. Que Lu, prazer, é. que prazer, meu Deus do céu. É que privilégio estar prazer. com vocês, mais um episódio. Faço votos que vocês assistam, que vocês enviem para alguém que realmente precisa ouvir essas verdades. E a gente fica muito feliz que todo mundo tá aqui nos acompanhando. Nos sigam nas redes sociais e acompanhem esse trabalho, porque o propósito é exatamente isso. Trazer pessoas Isso. que motive de alguma forma, trazendo a realidade que desistir nunca vai ser uma opção. E ela tem a dor, né? Ela viveu a dor, então ela tá falando de uma coisa que ela sabe, que ela viveu e é possível. Então, que prazer ter você assistindo a gente. Fazemos votos que vocês continuem nos seguindo, continuem nos assistindo. Lu, quer deixar a sua rede social? Não, a minha rede social, na verdade, é o Instagram, mas é Lu9212. Luísa Cabral, desculpa. Luísa Cabral 9212. Mas assim, vocês podem me achar, depois eu posso passar, né, Momento Mulher também, que tem. Da Gi, ela tá com a gente. Então, mas assim, é mais experiência mesmo. Ainda estou começando. Quem sabe na próxima, a gente pode passar as redes Que aí legal, que está fazendo. legal. É isso, Bom? gente. Obrigada. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.